Graça e paz, amados. Bom dia. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30, diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Amados, glorificado está o nome de Deus. A palavra de Deus aqui diz que Jesus, ele curou um homem que era cego e mudo. E a Bíblia vai dizer que os fariseus falava que ele tinha expulsado o demônio por Beelzebul. E Jesus, conhecendo os pensamentos dele, falou que uma casa dividida ela é devastada, e uma cidade também dividida ela não pode subsistir. E falou de amarrar o valente. E quando ele fala de amarrar o valente, é o inimigo da alma, que a gente não pode manietar o inimigo de qualquer forma. E ele citou várias situações, mas interessante que uma casa dividida ela não pode existir, entendeu? Em nenhuma cidade. E ele também falou, amados, que quem não é com ele é contra ele. A gente vai ver aqui que é um pecado imperdoável a pessoa atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás, o adversário. E Jesus falou literalmente que quem não era contra ele era contra ele. E o que eu entendo com isso, amados, no dia de hoje, é que muitas das vezes as pessoas acham que é com Jesus, mas é contra Jesus, porque ele se levanta contra essas pessoas que Cristo ama. Eles fazem calúnia dessas pessoas, entendeu? E isso, infelizmente, acontece tanto dentro e fora do cristianismo. E as pessoas querem falar que são com Cristo, mas não são. Querem falar que é com Deus, mas não são, porque eles podem até louvar com o lábio, mas o coração está longe. Porque uma coisa é eu falar que sou com eles, estou com eles, mas as minhas obras, as minhas práticas vão dizer se eu estou com Deus, se eu estou com Jesus ou não. E aqui esses fariseus, esse grupo religioso, eles diziam que estavam com Deus, mas o coração estava longe, e essas obras eram contrárias. Então a gente tem que entender e praticar obras corretas. Qual é a obra correta? Amar o próximo. A Bíblia diz que o ódio excita contentes no livro de Provérbios, mas o amor ele encobre todas as transgressões, sendo o amor ele é capaz de não concordar com as transgressões, mas de amar o transgressor. E no dia de hoje, muitas das vezes, a gente não somos capazes de amar o transgressor. Não é eu estar próximo e abraçar. Não é eu concordar com a prática e com o erro. Mas é eu poder ser solidário e dar uma palavra, um conselho a essa pessoa que errou. Assim como, se fosse eu, também gostaria que fizessem comigo. E no dia de hoje, muitos dizem que ama a Deus, que ama Jesus, mas se eles não amam o próximo, ele está perdendo tempo. O maior mandamento é amar a Deus com todas as forças, com todas as forças, com alma, espírito, de todas as formas que você imagina. O segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. E se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus, amados. E aqui Jesus estava falando sobre isso, que aqueles homens, aqueles grupos religiosos não amavam Jesus, entendeu? Eu sei que era para se cumprir a profecia, mas no dia de hoje a gente acaba fazendo algo parecido ou similar quando nosso coração se encontra longe, quando a gente fazemos o contrário que a Bíblia nos fala para fazer. Então que vocês e eu possamos alcançar o coração sábio e podemos estar direcionados perante a palavra. E se alguém te ofender,
te obrigar a caminhar uma milha, você caminha mais outra com ela, como Jesus falou. E se alguém te surpreender em alguma ofensa, você caminha o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não venha a ser tentado. Paulo fala isso em Gálatas 6, entendeu? No verso 2 ele fala que nós devemos levar a carga um dos outros. E se você diz que ama a Deus e ama Jesus, me perdoa. Se você não leva a carga do outro, você não está dando mais ouvido à voz do Espírito Santo, amado. Você está com o coração endurecido. Então, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Alcance o coração sábio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.